Vencedor de 3 Oscars, entre eles o de melhor filme, Nomadland, realizado por Chloe Zhao, é uma verdadeira caixinha de surpresas. Não se trata apenas de um filme que mostra as bonitas paisagens dos Estados Unidos da América, bem como não é uma simples obra cinematográfica sobre as dificuldades de viver sob o capitalismo. Tal como não acompanhamos apenas a jornada de nómada de uma recém-viúva. Na verdade, é tudo isto e mais alguma coisa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube de Vídeo. Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui estamos nós para o 6º episódio desta temporada, da 5ª temporada do Clube de Vídeo. E hoje eu decidi enverdar por um filme assim relativamente recente, um filme que nem sequer uma década tem, está agora a celebrar a sua meia década. O filme estreou em 2020 e foi vencedor dos Oscars de melhor filme em 2021, naquela cerimónia dos Oscars bastante sui generis depois, no pós, não foi bem no pós-pandemia, porque na altura ainda era pandemia, mas foi em 2021, quando estávamos ainda a recuperar do segundo confinamento, e foi aquela cerimónia muito, muito peculiar, uma das cerimónias mais estranhas dos Oscars, e que foi bastante tarde, na altura foi em abril, penso eu. E eu lembro-me que na altura eu assistia a todos os filmes, tinha muito tempo livre, na altura estava no meu primeiro curso. Depois entretanto desisti passado uns meses, mas eu tinha muito tempo, eu não fazia nada para o curso e estava em casa e vi todos os filmes nomeados aos Oscars. E na altura vi Nomadland, que foi nomeada aos Oscars, foi nomeada acho que a 6 Oscars, penso eu. E venceu, pelo menos sei que venceu 2, o Oscar de melhor atriz pela atuação de Frances McDormand, e ganhou o Oscar de melhor filme, como eu já disse anteriormente. E na altura eu vi o filme, e na altura, vou ser muito sincero, eu na altura gostei, mas eu lembro-me que eu fui reler a review que eu fiz, porque quando eu vi o filme foi não só porque tinha muito tempo livre, mas também porque na altura tinha o meu projeto pessoal antes do Clube de Vídeo, que era o 13, que era o meu blog pessoal, que eu lancei em 2018 e terminei em 2021. Antes de começar o 13 eu acabei com o blog, decidi fazer uma pausa, depois tornou-se uma pausa definitiva. Eu na altura fazia muitas reviews a filmes, a livros, era um projeto que foi uma espécie de laboratório para o Clube de Vídeo. Era um bocadinho mais extenso, porque eu também publicava coisas sobre a minha vida pessoal. Mas eu sou a minha vida pessoal, não publicava imensa coisa, mas de vez em quando escrevia uns textos sobre coisas que eu via sobre o mundo, coisas que eu achava, acontecimentos que se tinham passado na minha vida, mas não era assim uma coisa tão culto de personalidade. Mas grande parte daquilo do conteúdo até era mesmo filmes e livros e música, também lembro que falava de música. E foi tipo uma espécie de laboratório para o Clube de Vídeo, e na altura eu tinha escrito a review para o 13. E eu ainda tenho esses textos guardados. Eu na altura, agora há cerca de 2 anos, lembrei-me de tirar o blog do ar, entre aspas, não é? E tornei-o privado, mas eu tenho todo o arquivo ainda guardado, que daqui a uns anos não sei se vou pegar nele e tentar fazer alguma coisa até para o Clube de Vida, por reaproveitar. Ainda não ando a pensar numa coisa desse género, mas a seu tempo farei algo desse género. Houve algumas coisas que eu aproveitei quando no Clube de Vídeo ainda era blog. Eu cheguei a aproveitar algumas reviews que tinha feito, fiz só pequenas alterações e na altura aproveitei. Mas agora ando a pensar o que é que posso fazer com aquilo. Mas, como eu estava a dizer, eu cheguei a fazer a review a este filme e eu fui relê-la, e eu lembro-me que na altura eu tinha gostado do filme, tinha achado interessante alguns aspectos, que eu ainda hoje também acho interessante, mas tinha dito que havia uma coisa que eu não tinha gostado, que era o facto de ser um filme muito contemplativo, de ser algo até bastante, ter um desenvolvimento até bastante lento, não é? Um filme muito, assim, muito parado, é um filme muito contemplativo. Nomadland eu acho que a grande beleza de Nomadland, hoje acho isso, mas na altura não achava, é de facto ser contemplativo. Eu na altura achei que aquilo era muito aborrecido. De facto, eu hoje em dia, olhando para trás e percebendo as coisas que eu achava quando tinha 18 e 19 anos, eu mesmo eu recordo-me de alguns episódios do Clube de Vídeo e dizer isso, que não tinha paciência para filmes de mais de 2 horas. Eu hoje em dia tenho paciência para filmes de 2 horas, filmes extremamente aborrecidos,
aborrecidos, eu não acho que sejam aborrecidos, mas se fizer não é background que eu quero dizer, eu uso a palavra, mas se fizer tipo uma comparação com o passado, pronto, usando palavras em português, fazendo uma comparação com o passado, eu na altura acharia aborrecido e hoje tenho muita paciência. Portanto, hoje em dia com 23 anos, não é, com quase 5 anos de diferença, percebo a minha maturidade até em quase tudo, não é? Acho que uma coisa boa de crescer é que a gente se calhar valoriza coisas que se calhar na altura não valorizava. E lá está, eu acho que Nomadland, e agora começando a centrar mais no filme, Nomadland é um filme que eu acho que, e à semelhança de outros filmes que eu vi ao longo da minha vida, é um filme que eu acho que envelheceu bem, para mim, estou a dizer envelheceu bem, ou seja, fazendo a comparação entre a primeira visualização e agora, é um filme que envelheceu bem, que eu hoje em dia tenho muita paciência para o assistir. Eu sinceramente, eu por acaso eu não achei o filme até tão contemplativo como tinha memória que era, não é? Se calhar na altura exagerei nesse aspecto, mas o filme é de facto lento, não tem muitos diálogos, não é um filme propriamente para grandes diálogos, ainda que os tenha, mas é um filme até mais sobre os silêncios, sobre pequenas subtilezas que nós podemos ver, e não tanto sobre ótimos diálogos, mas o filme é bastante. Aliás, o filme muitas vezes não tem diálogos, há cenas enormes que não têm. E eu acho que hoje em dia estou muito mais aberto a esse tipo de cinema do que estava há uns anos, o que também é significado de maturidade intelectual, não é? Acho que ao longo há filmes que melhoram quando vemos noutros estágios, filmes e livros e músicas que melhoram ao longo dos estágios da nossa vida. Também porque eu também acho que estou numa fase que também estou a desacelerar e, portanto, procuro outras coisas que não aquele estímulo constante que nós estamos sempre. Aliás, Nomadland tem uma coisa boa, é ter ganho o Oscar de melhor filme numa altura em que nós está numa altura, num tempo em que nós estamos sempre hiper estimulados, estamos sempre à procura de estímulos, de filmes que nos estimulem não é, com apelo visual, cheio de efeitos especiais. Eu acho que um filme tão simples, tão contemplativo, que usa e abusa de paisagens que são bonitas, não é? Pronto, o apelo visual aqui, como é que eu estou a dizer? Eu acho que o Nomadland tem um apelo visual, não é? São aquelas paisagens extraordinárias, o que também desconstrói aquela imagem dos Estados Unidos como filme não é como filme. Então, às vezes algumas coisas que vemos nos Estados Unidos parecem filmes, mas não é um filme. Mas é como um país das grandes cidades, não é? Aquelas cidades com torres enormes, não é? Com estradas e estradas. É um país que na realidade tem uma grande diversidade geográfica. Nós temos semi-desertos, temos zonas de neve, temos montanhas, temos florestas. É um filme não, eu estou com a palavra filme aqui na minha boca, mas é um país que tem uma diversidade geográfica muito interessante, e eu acho que este filme também abre muito esse horizonte. Mas lá está, o apelo visual dessas paisagens não se compara ao apelo visual dos efeitos especiais, não é? Das explosões, daquelas imagens geradas por computador, nada contra, não é? Há bom cinema que faz uso disso, e eu acho que também o cinema também não pode ser todo contemplativo. Eu acho que uma coisa boa é nós termos a diversidade no cinema, a ver filmes para tudo e para todos, não é? E acho que isso faz falta. Mas o que eu achei assinalável é o facto de Nomadland ter ganho o Oscar melhor filme numa época em que estamos a assistir a esse exagero. Aliás, se nós pensarmos no ano a seguir, sim, o Everything, Everywhere, All at Once, por exemplo, ganhou o Oscar melhor filme, e já é um filme muito mais de encher do olho. Não obstante que eu gosto muito do filme, mas é um filme muito mais de encher do olho, não é? Tem aqueles efeitos especiais, e lá está. Eu acho que é uma coisa a assinalar, mas eu vou tentar seguir, porque também já vamos um bocadinho avançados no episódio. Outro aspecto interessante, e antes de começar a explorar a narrativa do filme, é o facto é uma coisa que eu já não me lembrava. É uma coisa que eu já não me lembrava, é o facto deste filme misturar realidade com ficção. Por acaso, quando apresentei o filme na semana passada, eu tinha dito que isto é um filme sobre capitalismo, que faz uma crítica ao capitalismo. Faz, não obstante o filme não se centra só nisso, mas é o filme que eu tinha-me esquecido, que também está um bocadinho na linha com esta temporada, não é? Estranhamente, eu não tinha pensado nisso, mas está na linha desta temporada, que é o facto de ser um filme que misturar realidade com ficção, não é? Nós temos praticamente a maioria do elenco principal, se quisermos dizer assim,
é composto por pessoas reais que são nómadas, não é? Que vivem a sua vida na estrada, como é o caso de Linda May, que é a grande amiga de Fern, personagem de Frances McDormand, Charlene Swanky, que é também a outra amiga de Fern, e temos Bob Wells, que é basicamente um guia para quem está a começar, ou quem avança, ou quem já está há alguns anos na vida na estrada. Eu fui pesquisar um bocadinho sobre um bocadinho, foi uma coisa muito simples, foi ver na página da Wikipedia, portanto não me julguem. Fui pesquisar assim, foi ao de leve, também é o que eu digo, eu só queria saber mais ou menos quem era o senhor, e se o senhor é de facto real, que genuinamente eu já não me lembrava que o filme misturava esta questão. Eu quando pensei foi mais porque era um filme que eu lembrava-me que tinha esses aspectos sobre a crítica ao capitalismo e a vida na estrada, e portanto foi mais nessa linha. É um filme que acho que tem algo-nos a dizer sobre a sociedade, não obstante, por exemplo, o filme também ser uma adaptação de um livro que se chama mesmo Nomadland, que qualquer coisa, e que tem o subtítulo em português. Eu acho que o filme não foi traduzido, o livro não foi traduzido em português, mas lembro-me do título em português, que é Sobreviver na América no século XXI, que por acaso eu acho que o título de Nomadland em Portugal, do filme, absorveu esse subtítulo, não é? Eu acho que em Portugal chama-se Nomadland, Sobreviver na América, ou seja, foram buscar o título ao livro, que serviu de base para a produção deste filme. Mas como eu estava a dizer, eu já tinha quando pensei muito nesta lógica, e já não me lembrava que era um filme que tinha assim este tento cruzar de ficção e de realidade, que é uma coisa, não é, que está muito na linha no espírito desta temporada. Portanto, foi uma sorte o filme também fazer sentido. Mas como eu estava a dizer, a maioria do elenco é composto por nómadas. A exceção é a atriz principal, que interpreta Fern, Frances McDormand, e o seu companheiro mais tarde de viagem, que já aparece mais para o meio do filme, que é o David Strathairn. Eu não sei dizer bem o nome do homem, eu tentei ver como é que se dizia, mas é o ator que interpreta Dave, que é uma espécie de... Houve uma altura que eu achei que eles pudessem ter uma relação, não é? Mas eles acabam por uma relação amorosa, não é? Mas eles não têm. Ele é só um amigo e ele é extremamente desastrado, não é? Que partiu os pratos à Fern. Mas sim, do elenco principal, daqueles que aparecem mais tempo, são só apenas dois é que são atores, o resto é composto por pessoas que estão a fazer uma interpretação delas. No fundo também são atores, não é? Mas estão a fazer uma interpretação deles próprios. Mas pronto, eu agora como já estamos um bocadinho avançados no episódio, queria falar um bocadinho do enredo do filme, e depois a partir daí vou fazer a minha análise de três grandes pontos que eu achei interessantes para olhar para o Nomadland. Eu acho que há três grandes questões que eu acho que merecem a minha análise, eu digo nossa, mas é a minha análise, e vocês depois são livres de concordar ou discordar, não é? Mas acho que são três grandes pontos que eu identifiquei quando estava a ver o filme, ou a rever o filme, e portanto acho que vai ser muito nessa linha que eu vou trabalhar, mas eu daqui a pouco já explico a minha ideia, como é que eu decidi trabalhar este filme. Ora, em Nomadland nós acompanhámos a jornada de Fern, uma mulher que foi obrigada a abandonar a cidade de Empire, no estado do Nevada, depois da última mina fechar em 2011, na sequência da crise de 2008. Portanto, a crise de 2008 teve as suas repercussões pelo menos até 2014, 2015. E a última mina, aquilo era uma região industrial, de extração minéria, digo industrial, mas tinha uma componente também de extração, não é? E de transformação, obviamente. Normalmente nas minas há sempre essas duas dimensões. E na consequência da crise a mina fechou, e portanto a cidade entrou em decadência. Aquilo era uma cidade que foi construída de propósito para a exploração do minério que existia naquela região. Ora, Fern acabou por abandonar a cidade. E isto de facto, atenção, a história, esta componente da cidade ter sido abandonada é real. Hoje em dia acho que a cidade está a recuperar, porque acho que alguém comprou a mina, mas naquela altura muita gente abandonou e a cidade ficou praticamente deserta, não é? Portanto, aquilo tornou-se insustentável viver lá. Não é? As pessoas deixaram de conseguir ter emprego naquela região, e portanto eu vi imagens daquilo, aquilo é mesmo no meio do nada, e portanto eles acabaram por não conseguir viver naquilo, e portanto tiveram que abandonar. E Fern, ainda que seja uma personagem ficcional, representa de alguma forma o abandono daquela cidade. Ora, no caso de Fern, que
também ela ficou na cidade porque o seu marido morreu e ela decidiu ficar lá. O marido dela era engenheiro na mina, mas ela decidiu ficar lá mesmo depois dele morrer. E então, quando a cidade se torna insustentável para viver, ela decide sair e torna-se nómada. E portanto, nós vamos acompanhando ao longo do filme, não é? A sua viagem. Nós, no fundo, acompanhamos um ano de viagem dela, por isso é que o filme tem assim quase um aspecto de documentário. Nós acompanhamos a jornada ao longo de vários pontos pelos Estados Unidos da América. Ela percorre o norte e percorre o sul, faz quase tipo um circuito, não é? Porque ela também vai apanhando aquilo que são os trabalhos sazonais, não é? Que existem em diversos pontos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é praticamente um país continental, não é? Não chega a ser continental porque ainda tem não chega a ser totalmente continental porque ainda existe o Canadá, mas é um país enorme e, portanto, nós vamos acompanhando aquela diversidade geográfica inteira e também a forma como a Fern vai ter as dificuldades ao longo da viagem, mas também os companheiros que vai encontrando, não é? Porque também, para além de nós acompanharmos a trajetória dela ao longo de um ano, nós também vamos conhecendo aquilo que são os outros nómadas, não é? E alguns deles já citei, o caso de Linda May e de Swanky, que a Swanky e a Linda May são duas amigas, mas elas também são nómadas reais, e nós vamos também conhecendo as histórias deles, quais são os seus anseios, não é, as suas perspectivas para o futuro, porque é que estão ali, e portanto o filme faz essa mescla, essas duas dimensões, não é? A parte ficcional e a parte real. Ora, como eu estava a dizer, Nomadland toca em diversas questões. Eu acho que não podemos fingir à questão. No último episódio eu falei que é apenas. Eu falei que é um filme que tinha uma crítica ao capitalismo. Eu acho que não tem apenas uma crítica ao capitalismo, não obstante isso ser um tronco essencial para nós compreendermos a trajetória de Fern. Mas para além desta crítica ao capitalismo, nós também temos uma outra questão, que é a questão de também percebemos como é que é a vida na estrada, não é? As dificuldades, mas também as coisas boas que traz, não é? O facto de estarem na estrada não traz só apenas aspectos negativos, também traz aspectos positivos, e eu acho que o filme faz um bom balanço dessas duas questões. E depois também temos uma outra questão, e aí é a parte mais pessoal da vida de Fern, que é, portanto, o fazer o luto, não é? Portanto, como é que se lida com o facto de ser viúva, e como é que se supera, não é? As perdas que ela tem. É que não é só apenas uma questão de luto do marido, não é? Da pessoa física, é também da vida deles, porque não é? Ela foi obrigada a sair da cidade em que viveu depois do casamento e viveu grande parte da sua vida, e portanto há aqui esta questão que nos faz refletir, não é? Sobre como é que nós podemos ultrapassar as memórias, ultrapassar não é? As memórias ficam sempre, mas ultrapassar essa prisão em relação às memórias. E o filme termina precisamente, eu agora já estou a dar aqui uma espécie de spoiler, mas o filme termina precisamente com a Fern a saber deixar ir e a seguir a sua vida, mesmo, e a saber lidar com aquele vazio que deixou, não é? A saída da cidade e a morte do marido. E portanto, acho que há aqui estes três grandes pontos, para mim, que são os três grandes pontos essenciais tocados em Nomadland. E eu acho que são três questões de alguma forma diversas, elas são todas interligadas, mas são questões que à primeira vista não nos parecem ligadas, mas estão ligadas, não é? Portanto, nós, para percebermos porque é que Fern escolheu a vida de estrada, nós temos que perceber que críticas ao capitalismo é que existe, porque aquilo não foi propriamente bem uma escolha, e não é propriamente bem uma escolha, é algo que ela foi obrigada ou foi empurrada. Ainda que existe ali algo que ela podia escolher, não. É o que eu digo, é um misto de escolha, mas também é um misto de algo pessoal. Mas a vida dela na estrada não é apenas algo que ela decidiu de livre e espontânea vontade. Tem algum substrato dessa questão da crítica ao capitalismo, que é precisamente por aí que eu vou começar. Como eu disse, eu acho que, lá está, nós temos que perceber, em primeiro lugar, eu acho que a grande crítica ao capitalismo, ou pelo menos ao sistema económico, é o facto, não é, uma cidade que foi construída de raiz para albergar as pessoas que iam trabalhar na fábrica e depois as suas famílias, que entretanto, obviamente que foram trabalhando noutras profissões, não é? O caso de Fern, ela
ela não trabalhava propriamente na mina, ela trabalhava nos serviços de apoio, não é? Por exemplo, ela foi professora, lembro-me, por exemplo, dela ter sido professora e, portanto, ela foi arranjando alguns trabalhos, foi alguns trabalhos, ou seja, eles levavam a família para ali e a partir daí criava-se uma comunidade de alguma forma. E de facto, o facto da mina fechar e a cidade entrar em colapso, não é? Portanto, demonstra que é um sistema económico de alguma forma frágil, não é? Portanto, a fábrica era tudo para aquelas pessoas, mas bastou um colapso económico para a vida daquelas pessoas desmoronar completamente, não é? E serem obrigadas a sair de uma cidade. Portanto, uh, é impossível nós não vermos aqui um ponto de crítica, porque a crise de 2008 abriu espaço a múltiplas questões e abriu espaço também a questionamentos ao próprio sistema. O sistema não saiu propriamente fragilizado, pelo contrário, acho que muitas pessoas achavam que o sistema, eu lembro muitos professores da minha universidade, trabalham esta questão do, muitos professores não, de pai 2 ou 3, eu digo muitos para exagerar, mas são pai 2 ou 3, mas pronto, eu tinha muitas aulas com eles e eu lembro que eu tive história do tempo presente e muita gente achava que a crise de 2008 podia abrir brecha para um novo mundo, um novo sistema económico, e não foi isso que aconteceu. O sistema capitalista de alguma forma saiu reforçado, e de facto as pessoas acabaram por, não é por, hoje em dia nós, porque passaram 17 anos, não é? Já passaram 17 anos, ia dizer 15 anos, mas já passaram 17 anos, e ainda hoje sofremos, não é, as consequências da crise de 2008, porque houve precisamente o reforço, não é, da liberalização de tudo, portanto também do muito associado ao neoliberalismo, e portanto é impossível nós não vermos aqui uma crítica ao capitalismo e ao próprio sistema económico que ruiu, porque lá está, ou seja, a crise de 2008 está muito ligada aos créditos bancários e portanto, é um sistema baseado na especulação e, portanto, tudo ter desmoronado é impossível não ligarmos ao capitalismo. E ligado nessa questão da especulação e, de facto, das ilusões que muitas vezes esse sistema promete, há um diálogo que eu acho um diálogo fascinante e que deixa perceber qual é... no fundo, qual é uma das grandes críticas do filme, é a ideia que, por exemplo, Fern, depois da sua van ter-se estragado, não é? Ela acho que foi um motor, não sei qual é que foi um problema mecânico, pronto, vamos dizer que foi um problema mecânico. Ela não tem dinheiro para pagar o arranjo, que são cerca de $2.000, ou seja, também já deixa interver que a vida dela era, mesmo naquela cidade, era bastante precária, não é? Não conseguiu propriamente economizar grandes valores, e ela, aliás, outra questão é que ela também não consegue pedir a reforma, porque a reforma não vai chegar para ela sobreviver. Aliás, não é só o caso dela, existem outros casos que se vai ouvindo que a reforma não chega para sobreviver, e depois há uma... Ou seja, ela tem que trabalhar em trabalhos sazonais que, embora dê para ela sobreviver minimamente, pagar as contas, não é, a gasolina, comer, não chega para tudo e não chega para pagar um arranjo, ou seja, não há propriamente uma grande taxa de poupança, e o facto de aparecer esta dívida, não é, no fundo, uma dívida, no fundo, como é que eu ia te explicar? Eu queria dizer, não é excepcional, mas é uma dívida inesperada, é isso, é inesperada, está-me a faltar a palavra. Uma dívida inesperada, ela não consegue pagar e ela vai ter que recorrer à sua irmã, interpretada pela atriz Melissa Smith, que faleceu poucos meses depois do filme estrear. Ela vai ter que pedir dinheiro à sua irmã Dolly, e durante a estadia na casa da irmã, ela tem uma discussão com o seu cunhado George, interpretado pelo ator Aaron Cave, em que ele trabalha no mercado imobiliário, e diz que agora o mercado está numa boa fase. Eu suponho que o filme se passe mais ou menos em 2018, 2019, portanto nas vésperas da pandemia, e ele diz que agora que o mercado está muito melhor, que está a recuperar mesmo depois da crise, e Fern deixa ali a sua crítica, que ela diz que aquilo é a venda de ilusões, ou seja, que eles vendem casas às pessoas que as pessoas sabem que não vão conseguir pagar, melhor, que eles sabem que as pessoas não vão conseguir pagar, ou seja, é uma questão de especulação, e portanto eu acho que este é o grande tronco, ou seja,
a crise de 2008 a crise de 2008 é estruturante para aquilo que é a vida de Fern, não é? Não, mais do que a viuvez, é também o facto da fábrica entrar em colapso, não é? Fruto de uma crise, não é? Que é baseada nessa especulação, nos créditos bancários, e nós vamos percebendo que Fern é muito atenta a essas questões e que sabe perfeitamente que a sua vida de estrada, e é uma vida que é o que eu digo que é difícil, não é? Obviamente, ela não odeia aquela vida, ao longo do filme não senti que ela odiasse a vida, mas ela sente que aquilo é uma vida muito dolorosa, de alguma forma, não é? Porque tem as suas dificuldades, e isso depende, ela vive naquela vida não porque quer, mas porque ela foi obrigada a sair da cidade onde viveu grande parte da sua vida, mas também porque provavelmente não iria conseguir pagar uma casa. Embora a irmã a deixe, a convide para viver ali na casa dela, ela não quer propriamente aquilo, não é? Também eu diria que é uma questão de independência e também, ela também de alguma forma também gosta daquela vida de estrada, mas o facto de ela ter sido obrigada e ter sido empurrada a viver numa van também está ligada a esta venda de ilusões, não é? Em que assenta grande parte do sistema capitalista, e portanto eu acho que é impossível nós não identificarmos, não é? Não identificarmos uma grande crítica ao sistema económico. Portanto, ainda que não seja, no filme não se possa resumir a isso, temos que olhar para esta questão. Um outro ponto, como eu estava a dizer, é a questão da vida nas estradas, e aí que é grande parte, é aquilo que é também um dos grandes troncos do filme. O filme tem 3 grandes troncos, mas eu acho que esta é a parte talvez mais explorada, porque não é a inerência ao próprio enredo do filme. E de facto eu acho que a vida nas estradas, como eu disse, é dolorosa, nomeadamente a questão das condições climatéricas. Quando é favorável é suportável, mas quando, por exemplo, é o frio, é muito complicado. Nós vemos cenas em que Fern está no norte dos Estados Unidos, não é? Zonas tipicamente mais frias, em que são noites de neve, não é? Não é um frio como aqui em Portugal, não é? Nós temos regiões que são assim, a zona mais do interior, mas eu vivo no litoral e, portanto, nós não temos frio, mas não é aquele inverno. Não é de nevar, é um inverno mais de chuva, muitas vezes até há dias a menos, em que se anda bem, mas não obstante estar chuva. Mas o de facto, não é? A chuva talvez até seja minimamente suportável, porque aquilo era a van abriga, mas o frio, não é? As vans nós vemos quando andamos de carro e vamos para regiões mais frias. Os carros não são propriamente locais, não são propriamente ótimos para o frio, não é? E nós vemos cenas em que ela tem que usar muitos cobertores, não é? E portanto aquilo é bastante, não é? E aquilo poderia provocar uma doença também. E depois também temos a questão também de ir à casa de banho, não é? Aquilo é um sítio para dormir, mas para ir à casa de banho ela tem que fazer as suas necessidades ali no meio, onde come, onde dorme, portanto as condições são um bocadinho precárias, não é? Embora eu achei, há uma cena muito interessante em relação a este lado negativo, é que a caravana de Fern e das suas companheiras, entre aspas, que também, eu daqui a pouco vou falar também do outro lado negativo desta vida na estrada, também está muito ligado à solidão, mas as suas companheiras, entre aspas, as suas amigas que ela foi fazendo ao longo da estrada, em que elas vão a uma feira de caravanas, e há caravanas que, sim senhor, são muito superiores àquilo que são as suas, não é? São caravanas em que têm ar-condicionado, são muito mais espaçosas, não é? E, portanto, mas também são preços muito mais elevados. Ou seja, também há aqui uma diferença de classe, ou seja, elas são pessoas que são remediadas, são pessoas que não têm imenso dinheiro, e por isso têm que sujeitar a vans em segunda mão, como é o caso da Fern, que não são vans propriamente de grandes luxos, e que depois também as sujeita a essas condições mais difíceis. Lá está, e partindo desta questão das companheiras, um outro ponto negativo da estrada é a solidão, não é? Portanto, há muitas cenas de Fern sozinha, e mais do que estar sozinha, ela está em profunda solidão, não é? A vida na estrada é muito escura, é ir para regiões em que se calhar pode passar horas e horas sem trocar uma palavra com alguém, está praticamente isolada, embora ela vá encontrando pessoas ao longo do caminho, esses laços que ela cria são sempre temporários, não é? Ou seja, essas pessoas depois têm que ir para outros pontos do país, e de facto as relações obviamente que depois criam alguma amizade, até porque pronto, uma coisa que se notou ao longo do filme
foi haver algum companheirismo entre eles e ajudarem-se, não é? Por exemplo, o caso de Fern, que não é propriamente uma pessoa que está no ramo de ser nómada há muitos anos e por isso ainda tem algumas dificuldades em relação a algumas coisas. Por exemplo, ela não, por exemplo, não tinha um pneu suplente e depois quem a ajuda é a Twonky e portanto há esse lado mais de companheirismo, mas nós percebemos que os encontros eles são sempre muito temporais, não é? Porque eles estão sempre, as suas vidas têm que continuar e há momentos em que eles quando ficam sozinhos, e há uma altura do filme que é depois de Dave, uma pessoa que ela encontra ao longo da estrada, ele decide ir conhecer o seu neto à sua casa, não é? Regressa à casa de um dos filhos ou à sua casa, já não tenho ao certo aqui todos os pormenores da cena, mas ele vai visitar o seu neto, vai conhecer o seu neto, tinha nascido há poucos dias, e as cenas que se seguem são Fern completamente sozinha, não é? Ela passa o ano novo sozinha e, portanto, são cenas, ou seja, é um bocado triste, não é? Principalmente a época das festividades, do Natal e do Ano Novo, são normalmente alturas do ano em que as pessoas se reúnem. Portanto, há aqui esta dimensão da solidão. Portanto, eu acho que diria que estas dificuldades climatéricas e as dificuldades em termos da solidão são as grandes dificuldades que se podem identificar em Nomadland ou nesta vida de estrada, não é? Mas, no entanto, também há pontos positivos, e não é? Eu acho que um dos pontos positivos desta vida de estrada é o facto, por exemplo, de conhecer diversos locais da América, e como eu disse, isto também desmonta aquela imagem da América, apenas das grandes cidades. A América é um país com uma grande diversidade natural, geográfica, e é um país belíssimo. Eu acho que os Estados Unidos, nós vilanizámos muito os Estados Unidos e achamos que os Estados Unidos são um país sem cultura. Eu acho que todos os países têm a sua cultura. E acho que os Estados Unidos, não obstante de terem inúmeros problemas, ser um país extremamente desigual, é um país bonito do ponto de vista geográfico. Eu acho que este filme também abre assim um bocadinho os horizontes de nós que muitas vezes conhecemos os Estados Unidos a partir das grandes séries, daqueles filmes que se centram muito nas cidades e não tanto nestas regiões perdidas. Não é? Eu, por exemplo, vi outras séries, por exemplo, no Oklahoma, o Reservation Dogs, que é uma série sobre indígenas, e que também nós temos, por exemplo, conheci da forma como é que os indígenas vivem naquela região, que também é muito interessante, porque nós não estamos habituados a conhecer estes aspectos mais particulares, mais miúdos dos Estados Unidos, e eu acho que às vezes há este cinema e estas séries mais alternativos, não acho que sejam propriamente alternativos, porque Nomadland é um filme que ficou relativamente bem conhecido, e a Chloe Zhao depois fez filmes, por exemplo, para a Marvel. Por acaso estava a dizer que isto é um filme muito simples e sem grandes apelos visuais do ponto de vista de criar efeitos, e depois ela foi fazer um filme de super-heróis em que usam e abusam dessas questões, mas ela ficou conhecida. O filme também ganhou o Oscar, e Reservation Dogs foi uma série que um bocadinho de nicho, mas foi uma série que ficou um bocadinho conhecida. Mas há este cinema e esta televisão que se calhar não são tão conhecidos, ou são menos conhecidos, e que abrem no fundo os nossos horizontes para um país que é muito mais diverso do que aquilo que inicialmente possamos pensar, não é? Eu acho que muitas séries, e contra mim falo que eu gosto muito dessas séries, que vi, por exemplo, centram-se muito em Nova York, não é? Nova York não representa os Estados Unidos, pelo contrário. Uma coisa positiva desta vida de nómada é conhecer diversos locais, também conhecer diversas pessoas, ainda que haja esse lado, não é? Das relações serem muito frágeis, de serem muito temporárias. Eles vão conhecendo muitos locais, muitas pessoas têm contacto com a natureza. Aliás, há uma altura em que Swanky faz o balanço da sua vida à Fern, porque ela revela-lhe que tem um cancro, e ela faz o balanço da sua vida na estrada, e ela diz que uma coisa boa foi ter estado em contacto com a natureza, ter feito alguns amigos ao longo da estrada, e que também este contacto com a natureza foi muito importante para si, que ainda quer, antes de morrer, quer ainda conhecer algumas, ou voltar a certas regiões, ou conhecer outras regiões, para ir em paz. E portanto também há este lado com a natureza. Aliás, eu acho que uma coisa muito interessante também se toca neste filme é a questão da ecologia, não é? Por exemplo, Linda May quer deixar a vida na estrada e quer construir uma casa a partir de materiais reutilizáveis, pneus, garrafas, o que também demonstra aqui a forma como estas pessoas também como é que estas pessoas também têm uma relação com a natureza, e portanto foi algo que eu também fiquei particularmente sensibilizado. E eu acho que há também aqui uma ideia que eu achei interessante, que é a ideia das trocas,
o que também é aqui uma espécie de crítica ao capitalismo, não é? Portanto, aqui mais uma vez uma crítica ao capitalismo, que é eles trocam coisas entre si, não é? Objetos que se calhar já não precisam, reutilizam objetos, não é? A Fern faz ali um retrato da sua van e ela diz que pegou nesta gaveta, transformou em isto, abriu isto, não é? Usei estes pratos, não é? Por exemplo, vemos aquela cena em que o prato cai, porque o David pega numa caixa e o prato cai e ela pega numa cola e decide reutilizar o prato. Embora o prato tivesse ali um valor emocional, não é? Ligado ao pai, foi o pai que lhe deu aquele conjunto, é também uma forma de reutilizar aquele objeto, não é? Normalmente quando partimos o prato nós propriamente não o colamos, ou a maioria de nós não colamos, e portanto há também esta ligação à natureza que me deixou particularmente sensibilizado e, portanto, percebemos que estas pessoas têm um contacto forte com a natureza e é muito interessante. E outra coisa, neste lado mais positivo, foi também o facto de muitos de seguirem a vida na estrada, no fundo, para se sentirem bem com eles mesmos, e para cumprirem promessas que fizeram aos pais, para fugir de uma vida que muito provavelmente os ia matar, não é? Há uma altura uma pessoa que fala que viu uma pessoa a morrer, que estava prestes a entrar na reforma, e a pessoa morreu, teve um ataque cardíaco e já tinha comprado a van, mas não chegou a viver, porque morreu entretanto e vivia a sua vida a 100%, estava sempre a trabalhava no meio corporativo, e portanto nós percebemos que muitas pessoas usam esta vida de nómada como um escape para a sua vida, ou como cumprir uma promessa, e portanto, ou seja, também achei muito, muito interessante esta dimensão. Acho que estas histórias eu aqui coloquei nos pontos positivos, porque acho que as pessoas sentirem-se bem com elas próprias, não é? Não obstante existirem dificuldades ao longo da estrada, também é algo positivo, não é? E eu fiquei particularmente sensibilizado para algumas histórias que as pessoas foram contar, porque no fundo também encontraram na vida na estrada uma forma alternativa de viver, com as suas dificuldades. É certo, eu acho que nenhuma vida é perfeita, não é? E a vida na estrada traz desafios, mas eles encontraram ali uma forma de fugir àquilo que é a sua vida rotineira, e portanto, e obviamente que a vida na estrada, com tudo o que possa existir ao longo do caminho, também permite não viver uma rotina propriamente, não é? Então sempre, pronto, ainda que os trabalhos sazonais nem sempre se ganhem bem, não é? Sejam um bocadinho duros, um bocadinho ou bastante duros, também permite não estar sempre naquele ciclo, não é? E, portanto, se as pessoas têm se conseguem lidar bem com essa vida, talvez seja bom para elas, e portanto podemos ver isto sob o ponto de vista positivo. Ora, um terceiro ponto que eu queria tocar era a questão, portanto, da questão do luto, ou seja, ao longo do filme, Fern tem que lidar com um dilema que é, no fundo, ela ainda está muito presa às memórias, e portanto, e aliás, a cena mais marcante que eu escolhi destacar neste filme, não é? Que eu vou revelar mais para o final do episódio, porque estamos quase a chegar ao final do episódio. Ou seja, é também uma cena ligada a esta questão dela. Ela ainda vivia muito presa às memórias da perda do marido, e eu acho que se calhar elas foram acentuadas também pela saída de uma terra em que eles viveram grande parte do seu casamento, não é? E portanto também é uma forma, ou seja, ela ter que empacotar toda a sua vida e deixar numa garagem, é algo um bocadinho, não é? É um bocado, é algo que faz com que as questões não fiquem resolvidas, não é? A questão do luto, especialmente do luto de um grande amor, e notava-se que Fern era apaixonada pelo seu marido, gostava do seu marido, e a cena que eu escolhi destacar prova o amor que ela tinha ao marido. Ou seja, este facto de ela ter deixado a cidade faz com que se calhar estas memórias sejam mais difíceis de lidar, porque no fundo os objetos, nós atribuímos sempre valor sentimental aos objetos, aos espaços, não é? Portanto, a casa muitas vezes, que é uma casa de família, nós temos sempre há sempre essa imagem, não é? Por exemplo, a casa dos avós, dos pais, é sempre algo que nós atribuímos algum valor, seja porque vivemos lá, porque vivemos lá, porque tivemos bons momentos lá, porque os nossos pais viveram lá toda a vida. Claro que nós sentimos sempre algo quando temos que deixar esses locais irem, não é? E uma coisa que eu achei que despoltou um gatilho de alguma forma na Fern, foi de facto ter deixado a cidade onde casou, não é? Porque aquela cidade representava a sua vida conjugal, e portanto a morte do marido
foi uma perda, mas também foi outra perda ter saído daquele local. E lá está, e o filme termina precisamente depois de ter várias conversas, por exemplo, com Swanky, com o Bob Wells. Ela vai percebendo que tem que deixar ir e que se calhar vai-se agarrar a alguns objetos, e ela decide vender todo o recheio que tem naquela garagem e seguir a sua vida, não é? Portanto, nós temos que também aquele ano que acompanhámos na vida de Ford foi, no fundo, foi uma... como é que eu ia te explicar? Foi uma forma dela de conseguir resolver este dilema, não é? Portanto, de fazer o seu luto e saber deixar ir e pensar que tem que recomeçar uma nova vida longe daquilo, não é? E portanto eu acho que o filme faz esta abordagem ao luto de uma forma subtil, de uma forma que não é muito melodramática, o que eu acho interessante. Eu acho que as coisas não são sempre melodramáticas, não é? Eu acho que aqui também há uma ponta de realismo nesta forma como que se trabalhou esta questão, porque nem sempre, eu acho que, por exemplo, uma coisa, e eu aqui já vou começar também a falar um bocadinho da personagem de Fern, que eu queria fazer uma análise um bocadinho aprofundada, mas não muito, que era, ou seja, que ela é uma mulher que não chora propriamente, não é? E é uma mulher que muitas vezes nós sentimos que ela tem ali algo dentro dela, que algo que não está bem desenvolvido, está bem resolvido, não é desenvolvido, é resolvido, mas ela não chora propriamente, ela não mostra grandes sentimentos. Eu acho que às vezes, na vida real, muitas vezes somos assim, não é? Portanto, não há propriamente grandes cenas dramáticas ao som de uma grande balada, não é? Tudo, como muitas vezes as novelas e os filmes mais melodramáticos nos vendem. Pronto, eu não tenho nada contra as coisas melodramáticas, inclusivamente gosto, mas eu gostei desta coisa mais realista, mais calma, mais subtil, e eu achei muito interessante. E de facto, eu acho que isso também nós conseguimos por causa da grande atuação de Frances McDormand, ou seja, ainda bem que ela ganhou o Oscar Melhor Atriz. Eu por acaso já nem me lembro quem é que estava nomeado nesse ano, mas lembro que ela ganhou o Oscar Melhor Atriz, porque eu acho que a Fern também é o que é, porque é muito bem interpretada, e não é? Portanto, eu acho que é uma personagem que ela consegue imprimir à personagem uma dor, aquela felicidade muitas vezes precária que tem de reencontrar alguém, e a generosidade desta mulher, porque ela é uma mulher muito generosa. Eu acho que Fern é uma mulher muito generosa, como ela trata de Swanky quando ela tem aquela quebra de tensão, como é que quando lhe rapa o cabelo, quando ela trata de Dave quando ele fica doente, mesmo depois de ele lhe partir os pratos. Ela é uma mulher muito cuidadosa, muito generosa, e tem um bom coração, e eu acho que a atriz soube imprimir isso de uma forma muito interessante, porque ela muitas vezes não precisava dizer nada, e apenas com as suas feições, com os seus gestos. E eu acho que muitas vezes nós valorizamos os diálogos. Eu acho que um diálogo bem escrito também nos diz muito, mas também diz-nos muito e diz-nos literalmente muito, não é? Mas eu acho que muitas vezes há uma subvalorização dos diálogos, e os diálogos não quer dizer que os diálogos não sejam importantes, mas eu acho que muitas vezes esta visão mais subtil, mais ligado aos gestos, mais ligado aos pequenos sinais, é algo muito bom. Eu acho que Frances McDormand teve aqui um papel excelente, e acho que foi um filme que só... aliás, Nomadland é um filme muito bom precisamente por causa desta atuação, e acho que vale a pena termos atenção a Frances McDormand neste filme. Acho que é uma aula de representação no seu todo. Ora, eu agora já falei assim um bocadinho de Fern, era basicamente isto que eu queria dizer. Eu quero agora só referir a cena mais marcante. Para mim, a cena mais marcante foi aquele diálogo entre Fern e Swanky, em que ela diz que quando o marido estava doente, ela só lhe queria dar uma dose maior do medicamento, acho que era morfina, para ver se ele morria. Ou seja, ela queria matá-lo para ele não sofrer tanto. Ou seja, aqui se demonstra o bom coração dela, não é? Ela queria aliviar a dor de alguém que ela gosta, para ela não estar ali a sofrer. Ou seja, eu acho que... E esta cena diz-nos tanto, é uma cena muito, 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 muito tocante, porque acho que nos diz tanto. Eu acho que, obviamente, que eu tive uma dificuldade em arranjar uma cena marcante, porque eu acho que Nomadland não vive muito de cenas de elevado impacto emocional, ou seja, naquele sentido, tipo, lá está, como eu estava a dizer, de cenas melodramáticas, não é? E muitas vezes eu acho que uma coisa, eu não sou contra o melodrama. Eu acho que o melodrama é algo minimamente interessante, e acho que às vezes é isso que nos chama muito a atenção. Eu acho que Nomadland tem muitas cenas boas,
mas não tem aquela cena que eu diga, esta cena sim, esta cena aqui tem um grande impacto emocional. Eu acho que é esta cena que eu escolhi dela lá que queria matar o marido, matar entre aspas, é uma cena que eu acho que é uma cena simples, mas também que demonstra aquilo que é o coração dela. E depois a resposta de Swanky, ela dizer que se calhar o marido não queria ir já e que se calhar ainda havia alguma coisa a fazer, também nos mostra que toca um bocadinho aqui em algumas questões mais filosóficas, não é? E portanto, eu acho esta cena muito, muito interessante. Tive alguma dificuldade porque eu acho que não há assim aquela cena que se diga assim, isto é a cena do filme, mas eu acho esta cena pela sua simplicidade, como é o traço geral de Nomadland, acho que para mim foi a cena que mais me tocou. Ora, estamos quase a terminar. Pronto, lá está, vale a pena ver Nomadland, acho que ficou bastante perceptível. É um filme que acho que nos faz refletir de muitas questões, acho que é um filme que nos deixa a pensar. Esse lado contemplativo é muito importante para nos deixar a pensar. Acho que pensámos em diversas questões na vida, na forma, também em caminhos alternativos de vida, de também que se calhar que este sistema económico nos empurra para certas questões. Eu acho que é um filme muito completo desse ponto de vista. Não é um simples filme, acho que é um bom filme e acho que não merece passar assim despercebido. Infelizmente não passou porque ele ganhou o Oscar de melhor filme. Ora, antes de terminarmos, mesmo agora estamos a dar as últimas, tenho que falar do filme da próxima semana. Na próxima semana, eu já tinha falado disto, vamos falar sobre uma adaptação cinematográfica de uma obra de Jorge Amado, e a obra cinematográfica será Gabriela, a partir da adaptação de Gabriela, Cravo e Canela, um livro de Jorge Amado, do final da década de 50. Este filme é dos anos 80, de 1983, realizado por Bruno Barreto e protagonizado por Sónia Braga, que já tinha dado a vida à Gabriela uns anos antes em Gabriela, a novela da TV Globo, em 1975, ou seja, 8 anos depois repetiu o papel e portanto, Gabriela a novela, não o filme, tem um grande significado para este país, porque foi a primeira novela a ser transmitida em Portugal no pós-25 de Abril, em 1977, e teve a proeza de parar um parlamento para assistir a um dos episódios, eu acho que foi o último episódio. A sessão de trabalho foi suspensa para toda a gente assistir ao último episódio de Gabriela, uma das grandes novelas da Globo, e que depois teve o remake em 2012. E eu este ano decidi comprar o livro. Eu andava há muitos anos para o ler e decidi trazer este ano o filme, não só porque li o livro, mas também porque a ação passa em 1925, portanto estamos a celebrar assim 100 anos do grande amor de Nassib e Gabriela e da luta de Mondinho Falcão e Ramiro Bastos, e portanto acho que faz aqui muito sentido nós trazermos, ou eu trazer este filme aqui para o podcast. Portanto, sem mais nada a dizer, eu regresso na próxima sexta-feira com Gabriela, um filme de Bruno Barreto. E portanto, até lá, espero que ouçam o próximo episódio e este, não é? Pronto, espero que tenham ouvido este episódio, não é? Portanto, até lá.